Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Isaías 43. Eu lerei até ao 19º versículo. Isaías 43, de 1 a 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Até este versículo. Meus irmãos e amigos, eu fiz questão de ler esta longa passagem, porque revendo o livro de Isaías, nós temos nele coisas assim impressionantemente maravilhosas.
Deus operando, libertando o seu povo, fazendo promessas, Deus providenciando derrotas para os babilônios, para os assírios, Deus usando Isaías de maneira maravilhosa e particularmente para nos deixar esta escritura. Notaram como Deus faz uma autoapresentação em toda esta passagem que nós vimos, mas o foco principal são estas últimas palavras do versículo 13. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Depois de nos falar muita coisa a seu próprio respeito, de prometer coisas preciosas, ele, penso, querendo dar tranquilidade e segurança ao povo, ele disse: agindo eu, quem o impedirá? Quando eu começo a agir, me mostre aí, quem é que poderá impedir a minha ação e a continuidade da minha ação? Nestas palavras e nesta pergunta, ele faz um desafio. Agindo eu, quem o impedirá? Oremos. Pai, eu estou precisando muito de Ti. Eu quero ser Teu porta-voz e preciso da unção e direção do Espírito Santo. Que os irmãos e amigos ouçam o Senhor através da minha voz. Recebam de Ti por meu intermédio. Nós estamos precisando disto, Pai. Atende-nos por Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso mediador e redentor. Amém. Meus irmãos, enquanto eu meditava, eu resolvi colocar esse tema, o agir de Deus. Agindo eu, quem o impedirá? O agir de Deus. Agir é operar, é atuar, é manifestar-se. Então pensem comigo por alguns instantes no agir do Senhor Deus. Eu não gostaria de continuar a meditação sem lembrar aos irmãos e amigos quem é Deus. Não é importante isso? Falou de Deus aqui, eles mostrando quem Ele é, ele até algumas vezes ele falou de Deus com D minúsculo, Deus que não é de nada, Deus que não é Deus. Mas quem é este Deus com D maiúsculo, que a Bíblia está nos apresentando, recorrendo-nos a teólogos, a estudiosos da Bíblia, sensatos, tementes a Deus? Eles dizem: Deus é Espírito em si e por si infinito, em todo o seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. E continua: todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente. E vai mais: infinito em sabedoria, em santidade, em justiça, em misericórdia, em graça, em longanimidade, cheio de bondade e verdade.
amor. São palavras de servos de Deus tementes ao Senhor, que eles descobriram nestas páginas sagradas. Quem é Deus? Caríssimos, o ser humano não tem como definir Deus. Tudo isto que nós ouvimos nos mostra atributos dele. Mas eu gostaria de recorrer-me a mais uma passagem. Eu quero que os irmãos abram aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Eu vou ler e os irmãos vão seguindo aí, com muita reverência em suas Bíblias. O apóstolo Paulo estava lá na Grécia, na grande Atenas, e ele apresentou isto àquele povo, que eu passo a ler. Atos 17, de 22 em diante. Paulo disse: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Agora prestem atenção. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Até aqui. Viram, meus irmãos? Um pouco do muito que Deus é. Uma pequena amostra da sua grandeza, da sua infinitude, do seu poder. Meus prezados irmãos, eu confesso que tenho temor de Deus, porque na minha pequenez, insignificância, limitação, diante desse Deus tão grande, tão presente, tão atuante, absolutamente santo, eu fico preocupado. Eu gostaria que Ele nos desse, colocasse em nosso coração um pouco mais dEle, para nós nos sentirmos
mais confiantes e mais dependentes dele. Deus é tudo isto e muito mais. E esse Deus é Deus de ação. É Deus que age. Agindo eu, quem o impedirá? Mas eu quero agora lembrar com os irmãos e amigos o agir de Deus no passado, no presente e no futuro. Eu creio que todos aqui poderiam dizer muita coisa a esse respeito. O agir de Deus no passado, o agir de Deus na nossa época e o agir de Deus que estamos aguardando. O agir de Deus no porvir. Eu fiquei pensando nesse passado, na criação dele. Como eu gosto de ler Gênesis, falando a respeito da criação, como foi que tudo começou. Muitos podem nos chamar de tolos, mas nós preferimos crer na Escritura. Como Deus fez tudo pela sua palavra poderosíssima. O Logos eterno esteve presente, o Senhor Jesus Cristo. Deus no passado, desgostoso com a humanidade, triste com a humanidade, ele precisou providenciar o dilúvio. Estou lembrando dessas coisas, destas ações de Deus. Ele precisou, houve necessidade do dilúvio. Varreu da face da terra todas as pessoas. Somente uma família ficou. 8 pessoas ficaram. E Deus ali recomeçou. Também a palavra de Deus nos fala que Deus quis fazer um povo para si, como nação. E ele chama Abraão e Sara, já velhos, bem avançados em idade. Alguém poderia perguntar, por que ele não começou antes, na mocidade de Abraão, na mocidade de Sara? Porque o propósito dele era outro. Ele de Abraão e Sara fez um povo, o povo de Israel. Ação de Deus. Esse povo entristeceu a Deus novamente e tornou-se escravo no Egito. Ficou lá cerca de 430 anos. E Deus, mais uma vez, manifesta a sua ação. E através de Moisés, tira aquele povo e vai agora abençoando aquele povo durante uma viagem que durou 40 anos. Estamos recordando ações de Deus no passado. Um passado agora mais próximo é o da vinda de Jesus Cristo. Vem o Senhor Jesus para Deus, através de Cristo, formar uma família, um povo especial, um povo redimido, um povo lavado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Isto ele fez. A partir daí ele vem cuidando desta família. Salva um, salva outro, chama, regenera, ressuscita, transforma, coloca o seu Espírito Santo, vai trabalhando. Chegou os nossos dias e esse Deus tem agido, tem agido.
volta e meia eu ouço de um e de outro a respeito de ação de Deus na sua vida, do agir de Deus na vida conjugal, na vida familiar, na vida física, na vida financeira, na vida profissional, o agir de Deus. Ele nunca deixou de agir. E prezados irmãos, aí nós começamos a pensar no agir de Deus no porvir. Aí a Bíblia nos informa que o Senhor Jesus Cristo foi preparar lugar. Já está tudo preparado para o povo de Deus, para os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então já estamos agora recebendo sim ação, o agir de Deus nos nossos dias, mas pela fé antevendo o que nos espera. E por mais que eu me esforce para compreender estas coisas que me aguardam, que aguardam o povo de Deus, eu sei muito pouco. Sei muito pouco. Mas o pouco que sabemos nos deixa com o coração em gozo e até com ânsia pelo futuro, com ânsia pelo amanhã. Mas, prezados irmãos, queremos o agir de Deus? Estamos interessados no agir de Deus? Agindo eu, quem o impedirá? Eu creio que se eu pedisse para levantar as mãos, não vou fazer isso, mas se eu pedisse, por certo, todos levantariam, dizendo, eu quero o agir de Deus na minha vida. Eu quero o agir de Deus na minha família. Eu quero o agir de Deus na minha saúde. Eu quero o agir de Deus nos meus negócios, na minha vida financeira. Eu quero o agir de Deus na minha vida ministerial. Eu creio que todos nós, eu levantaria as duas mãos, dizendo desse interesse no agir de Deus. Mas, meus irmãos, eu pensando nisto, eu concluí para mim mesmo que muitas vezes não conseguimos perceber o agir dele. Muitas vezes não entendemos o agir dele. Estava lendo o salmista, não vou citar só para ninguém abrir aí, porque senão perde o que eu vou falar. O salmista, ele com certeza bastante preocupado com o agir de Deus, ele foi fazendo perguntas ao Senhor: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre, Senhor? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando? Até quando? Até quando? Eu creio que muitos aqui já fizeram perguntas semelhantes a Deus, já questionaram Deus. Por que, Senhor? Até agora nada. O mesmo salmista, em outro salmo, ele disse: apressa-te em socorrer-me. Como que dizendo, apressa-te, porque não estou quase aguentando. Apressa-te em socorrer-me. E meus prezados, eu quero o agir dele, nós queremos o agir dele, mas há condições. O agir dele é condicional. E nós muitas vezes não paramos para pensar nisto. Ele age, ele sempre agiu, ele sempre agirá.
Eu poderia dizer aos irmãos muitas coisas aqui, mas eu apresento 3 condições. 3 condições. A primeira delas, Deus age quando nos humilhamos diante dele. Eu acredito que seja uma coisa dificílima. Ontem, numa reunião com os oficiais, eu até abordei um pouquinho isso, usando o 2 Crônicas 7,14. Quando nos humilhamos diante dele, nos quebrantamos diante dele, reconhecemos a nossa insignificância diante da grandeza dele, quando nos curvamos e chegamos o nosso rosto ao pó, nos identificando com a terra de onde viemos. Humilhar-se diante do Senhor é reconhecer pecados. Humilhar-se diante do Senhor é renunciar tudo. É confessar realmente que não somos nada, não merecemos nada. É aí que Deus começa a se mover. Quando Ele percebe que aquela, Ele percebe que está havendo quebrantamento, está havendo reconhecimento de culpa, está havendo arrependimento de pecados. Aí Ele começa a se movimentar. Aí nós começamos a ter vislumbre da ação de Deus, do agir de Deus. A segunda condição para esse Deus agir é quando confiamos realmente e exclusivamente nele. Isso aqui me deixou bastante pensativo. Quando confiamos realmente e exclusivamente nele. Meus prezados irmãos e amigos, quando no versículo 1 aí, do capítulo 43, ele disse: não temas, eu não posso ter medo, porque o medo revela minha falta de fé, revela minha desconfiança dele. Não temas. Depois nós lemos aí no versículo 2: ao passares pelas águas, eu serei contigo. Ele está me garantindo presença sua. Ele está procurando me tranquilizar, tirar de mim toda insegurança. Eu preciso confiar realmente e exclusivamente neste Deus. Aí vem o versículo 4, quando ele fala assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Tem palavra mais doce do que esta? Eu te amei. Tu és objeto do meu amor. Esta confiança, meus prezados, precisa estar verdadeiramente apoiada nestas verdades que ele apresentou. Observem o versículo 19 do capítulo 43. Ele disse assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, ele está falando de coisas impossíveis. Mas ele é o Deus dos impossíveis. O Senhor Jesus Cristo disse: nada é impossível ao que crê. Nada. Então, na verdade, somos incrédulos.
incrédulos. Eu falo que confio muito, mas na hora decisiva, a minha fé vacila. Aliás, basta um diagnóstico aí de um laboratório, a respeito do nosso corpo, não é assim? A gente treme nas bases, o médico deixa dúvida, olha, vamos fazer exame, mas eu não estou achando muito boa coisa aí não. Pronto, já é motivo. Onde é que está a nossa confiança? Quando a onda de desemprego cresce assustadoramente. A situação aí do INSS amedrontando os aposentados, principalmente. Porque foi o que o presidente disse, se continuar, se não houver reforma, dentro de poucos anos, acaba tudo. É o que nós estamos ouvindo aí nos noticiários. Mas quem é que está me sustentando? É o dinheiro do INSS ou é o Senhor Deus? Prezados, a nossa fé não é fé. E quando eu estou pedindo a Deus que haja, eu quero o agir dEle. Eu estou precisando de quebrantamento na minha vida, de me auto-enxergar, uma introspecção para eu saber de fato quem eu sou. Eu não sou o que pensam. Aliás, a Cleide hoje até ela lembrou de uma passagem da Bíblia quando Deus chama o seu povo de vermezinho. Nem é verme, colocou no diminutivo aí. Vermezinho de Jacó. Somos vermezinho. A gente não chega a ser nem verme. É vermezinho. Só com o possantíssimo microscópio dele que nos enxerga. O microscópio dele chama-se Jesus Cristo. Mas uma outra condição é quando deixamos que Ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Que Ele se torne o centro do nosso coração, do nosso viver. Quando Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus no lugar de destaque. Deus tendo a primazia de tudo. Aí, sim, acontece o agir de Deus. O agir de Deus. Agindo eu, quem o impedirá? Foi assim na nossa salvação em Cristo Jesus. Foi Ele quem agiu. Foi assim na descida do Espírito Santo. Foi Ele quem agiu. Tem sido assim ao longo da nossa vida. É Ele quem age. E será assim para a eternidade. Agindo eu, quem o impedirá? Que o Senhor Deus, prezados, possa fazer tudo isso se tornar realidade no nosso coração, na nossa experiência. Amém.